Bom dia. Olha, eu estou ligando. Ah, atendeu. Vitor, você consegue me ouvir? Bom dia, minhas irmãs, paz do Senhor. Vocês conseguem me ouvir? Tá falhando? É que eu tô no navio e, como eu disse, a internet aqui é bem ruim. E eu tô na sacada aqui da minha cabine. Daí eu não sei se vou conseguir que vocês ouçam certinho. Preciso que vocês digam pra mim aqui se vocês estão me ouvindo alguma coisa. A Adri tá falhando, tá falando que tá falhando. A Lohana disse que tá falhando. A André disse que tá cortando um pouco. A internet do navio é assim, vai ter hora que não vai pegar, né? Mas vamos lá. Eu vou gravar, vou tentar subir, né? Porque também a internet é bem ruim, principalmente aqui do Brasil. Mas nós vamos continuar firmes, né? Nós vamos orar. E aqui também, como eu tô na sacada, tá bastante barulho aqui do mar, né? Mas eu vou fazer aqui, tá bom? Então vamos orar. Caso estiver falhando muito e vocês desejarem sair e ouvir depois, não tem problema, tá bom? Aí vocês vê o que é melhor pra vocês, tá? Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui mais um dia reunidos na Tua presença, porque nós queremos aprender do Senhor, Pai. Nós queremos Te ouvir, nós queremos que o Senhor ministre aos nossos corações e que tudo, Pai, venha ser para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Mas que principalmente, Pai, seja para o nosso fortalecimento, seja para que a nossa alma, Pai, encontre em Ti aquilo que ela deseja, aquilo que ela anseia. Em nome de Jesus, Pai, por favor, nos visita, por favor, revela-se para nós, fale conosco nessa manhã. Coloco a minha vida, a vida das minhas irmãs nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, que o Senhor continue nos fortalecendo, continue nos dando graça, sabedoria, para que nós possamos enfrentar as situações do nosso dia a dia, para que nós possamos ser mulheres sábias que edificam o nosso lar. E tudo isso, Pai, venha ser para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos entrar aqui. Minhas irmãs, eu tava orando, né? E eu pedi ao Senhor, me dê forma, assim, eficazes, né? Que a Sua palavra fique gravada no nosso coração e que a gente venha realmente aprender, né? Que fique ali registrado para que a gente não se perca. E hoje eu fiz um estilo diferente, né? Eu vou fazer hoje o estudo dessa forma e depois eu quero que vocês me digam qual que é a melhor forma. Se é daquela forma versículo por versículo ou o capítulo inteiro, para a gente ter uma noção do que aquele capítulo vai dizer para nós e a gente vai também avançar bastante. Porque eu vejo que o versículo por versículo, claro que ele vai trazer o significado da palavra com mais profundidade, porém, ele tem muita repetição, porque está falando do mesmo assunto, né? E eu acredito que o capítulo inteiro, a gente vai ter uma experiência legal hoje. Não sei, eu vou fazer dessa forma hoje, e depois eu quero que vocês me digam qual que vocês acharam que é mais eficaz, tá bom? E aí vocês depois me contem aqui nos comentários, se vocês não conseguir ver inteiro, que tá por causa das falhas, depois você me fala também, tá? Eu gostaria da opinião de vocês aqui no nosso chat, tá bom?
Então vamos lá, nós vamos entrar no capítulo 7, né? Nós vamos fazer uma breve recapitulação, porque nós já estudamos, nós paramos no versículo 17, se eu não me engano, que a gente já ia começar hoje. E aí, lendo ali, estudando, eu vi que haveria muitas repetições, então eu vou fazer dessa forma para a gente poder chegar a uma conclusão e a gente começa a partir de amanhã, se a gente definir que nesse formato é melhor, tá bom? Então vamos lá. A Gênesis capítulo 7, ele vai descrever o quê? O cumprimento do juízo divino, né, sobre a humanidade por meio do dilúvio. Então, quando falar em Gênesis 7, a gente vai lembrar que Gênesis 7 é o cumprimento, ele descreve o cumprimento do juízo divino, né, sobre a humanidade por meio do dilúvio. No capítulo anterior, que foi o capítulo 6, Deus, ele dá uma ordem para Noé, instruindo Noé a construir a arca. A arca era o meio de salvação para ele e para sua família e para os animais. E agora nós vamos ver aqui no capítulo 7 a concretização desse plano. O versículo 1 vai falar assim: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que têm sido justos diante de mim no meio desta geração. A palavra hebraica aqui que são usadas é justo, reto e íntegro, entrar e vir para dentro. Então Deus ele chama Noé, né, de justo, indicando que a sua retidão em contraste com a geração corrupta. Então esse versículo ele vai apontar para uma doutrina chamada doutrina da justificação, onde Deus distingue Noé, onde Deus ele vê graça na vida de Noé, e Deus distingue que Noé não porque ele era impecável, mas porque ele andava com Deus. Então Deus observa a obediência de Noé. Qual que é a aplicação para nós, né? A partir desse versículo? É que a salvação vem da obediência à palavra, né? Mesmo quando o mundo está em rebelião. O versículo 2 vai falar para nós: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, um par, o macho e sua fêmea. A distinção aqui entre os animais limpos e os imundos aparece antes da lei mosaica, sugerindo um princípio divino, né, anterior. Princípio que homem deveria ficar com mulher, mulher deveria ficar com homem, e macho com fêmea e fêmea com macho. Os animais aqui limpos, eles seriam usados para os sacrifícios, né, como diz lá Gênesis 8:20. E Deus prepara a provisão para o culto e para a adoração, e também para a preservação da vida, né? A aplicação prática que a gente deve aprender com esse versículo é sobre o cuidado de Deus com os detalhes da nossa vida espiritual. E isso fica evidente desde o princípio, né? Deus cuida de nós. Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Olha só, Deus, além da preservação da vida, Deus já estava cuidando da provisão para o culto, né? Para o sacrifício, para a adoração ao Senhor. O versículo 3, ele vai continuar. Também das aves dos céus levará 7 pares, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face da terra. Então, aqui nós vamos ver que a palavra hebraica está apontando para semente e descendência. Então, significando o quê? A preservação das aves, ela vai reforçar o quê? A continuidade da criação após o dilúvio. O que nós podemos observar aqui é que Deus, ele sempre age com propósito e com ordem. Assim como na criação, ele preserva a vida por meio de um remanescente. A aplicação prática para mim e para você é que a nossa vida tem um propósito, né?
E dentro do plano de Deus, a nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem um significado. Nós não nascemos, crescemos e vamos morrer por acaso. Deus tem um propósito em nós e através de nós. O versículo 4 vai continuar. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. A palavra usada hebraica aqui é matar, e que significa exterminar, apagar completamente. Então, os 7 dias são o quê? Um período de preparação, enquanto o número 40 na Bíblia, ele vai simbolizar o julgamento e a purificação. O dilúvio, ele vem como um juízo, mas mesmo assim, Deus ele oferece um tempo de arrependimento, né? A aplicação que eu e você podemos tirar dessa informação é que o juízo de Deus ele é certo, mas ele dá também oportunidade para a gente se arrepender. O versículo 5 vai falar que o verbo, né? E tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Esse verbo fez aqui sugere uma ação obediente de Noé, né? Noé, ele não questiona, ele não reclama, mas ele percebe que ele vai ter muito trabalho, mas mesmo assim, ele é obediente à vontade completa de Deus. E isso é a marca dos justos, né? A marca daqueles que foram justificados pelo Senhor é a obediência, né? A obediência é a marca daqueles que realmente se renderam a Cristo. A obediência completa, não é uma obediência pela metade. Qual que é a aplicação que eu e você podemos tirar aqui? É que a nossa fé, ela deve ser expressa em obediência, né? Aí, do versículo 6, do versículo 6 ao versículo 10, vai estar dizendo assim: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, das aves e do réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, do versículo 6 ao versículo 10, do versículo 6 ao versículo 10, vai estar relatado aqui a entrada de Noé, da sua família e dos animais na arca, reforçando a obediência à ordem divina. O tempo aqui, né, mostra o que? A precisão do juízo divino. Então, o juízo, ele não pega Deus de surpresa. Nós estamos entendendo aqui que o juízo, ele é um decreto de Deus, ele é um dia marcado já por Deus, que já aconteceu e também irá acontecer. Então, o que Deus está dando para nós aqui é uma oportunidade de arrependimento, de conserto e de uma vida justa diante dele, né? E o que nós tiramos daqui desse versículo é que Deus cumpre as suas promessas no tempo certo. A aplicação que a gente tira é que nós devemos confiar na soberania e no tempo de Deus. O versículo 11 vai dizer assim: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Então aqui nós vimos que duas palavras, né, que fala sobre abismo e águas profundas e comportas e janelas. Então nós vimos que não foi só a chuva, né, mas sim um rompimento de muitas águas com muita violência para realmente cumprir o propósito que Deus tinha para esse dia. Então a criação, né,
e o juízo estão ligados. O mesmo Deus que ordenou a separação das águas no Gênesis, agora ele traz de novo o caos, ele traz o julgamento. Entra na arca ali apenas aqueles a quem ele escolheu. O que a gente aprende é que Deus, ele é tanto criador, mas ele também é um juiz, que ele vai julgar a sua criação. Deus, ele nos criou para um propósito. Ele criou o céu, a terra e tudo que nela há para propósitos específicos. E quando Deus, ele decide que aquele propósito dele não está sendo cumprido, ele vem e traz o juízo para que haja um conserto. Do versículo 12 ao 16, vai falar assim: e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejavam sobre a terra segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros, tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta. Então, o dilúvio, a gente vai ver aqui nesse relato, que ele começa. E quem fecha a porta é Deus. Deus que fecha a porta da arca, sinalizando o quê? A proteção para os que estão dentro e o juízo para os que estão fora. Nós precisamos observar bastante isso, porque não foi a ação de Noé que fechou a porta, mas sim o próprio Deus. Então a porta aqui fechada por Deus aponta para o quê? Que a salvação, ela vem do Senhor. A salvação, ela parte de Deus. Ela não parte do homem, ela parte da graça de Deus. E isso, essa porta, ela já vai apontar para quê? Para Cristo, né? Sinalizando o quê? A nossa proteção, a proteção para os que estão dentro e o juízo para os que estão fora. Ó, começou a chover aqui. Nós estamos falando do dilúvio e aqui na minha sacadinha começou a chover. Tomara que eu não precise mudar de lugar. Então, esse navio aqui, como ele é no Brasil, ele é bastante barulho lá embaixo, né? Então eu não consegui ainda achar um lugarzinho lá embaixo. Aí eu resolvi fazer aqui na minha sacadinha mesmo. O que é a aplicação que eu e você tiramos para a nossa vida, né? Que devemos estar prontas antes que a porta da graça se feche. Aqui eu entendo que o Senhor, ele está nos dando grande oportunidade de arrependimento, né? De salvação, de fato, de conserto, né? Nós vimos que os últimos estudos, eles foram bem duros, né? Nos chamando realmente a um conserto, a um arrependimento. E isso não é um fato para a gente ter medo, mas sim um alerta do Pai, né? Isso é amor de Deus para com as nossas vidas, para que realmente nós possamos analisar a nossa vida mais de perto, analisar o nosso comportamento, analisar a nossa obediência ao Senhor e ter mudanças, né? O juízo pode ser agora, o juízo pode começar a qualquer momento, o Senhor pode aparecer nos ares a qualquer momento, e nós precisamos viver com essa consciência, tá certo? O versículo, a aplicação pessoal que a gente tira desse relato que nós lemos é que devemos estar sempre prontas antes que a porta da graça se feche. O versículo 17, do 17 ao 24, vai dizer o seguinte:
que é já o final do capítulo. Vai dizer assim: durou o dilúvio 40 dias e 40... Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo da terra. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto a ave como os animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que voavam na terra, e todo o homem, tudo aquilo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres vivos da terra, sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves, de todos foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então, do versículo 17 ao 24, nós entendemos que aqui a água cobriu toda a terra, destruiu toda a vida que estava fora da arca. Então, o dilúvio, ele vai o quê? Prefigurar o juízo final e a renovação da criação. Olha só como Deus ele é harmônico. O que aconteceu lá no Éden, o que aconteceu lá no dilúvio, né? Que eles já tinham sido expulsos do Éden, né? Que foi a próxima geração que veio. Então, Deus, ele vai também repetir isso, né? No dia do juízo. Porém, não vai ser da mesma forma. Naquela época foi com água e agora vai ser muito pior, porque vai ser com fogo. Eu não sei o que é pior, se é água, se é fogo. Porém, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós é que nós devemos estar preparadas. Nós devemos estar aqui preparadas para que esse grande dia. Então, a aplicação que eu e você devemos tirar aqui é que só há salvação em Deus e devemos viver preparadas para o seu juízo. O que nós percebemos aqui no capítulo 7 de Gênesis é que ele nos ensina, né, sobre a justiça de Deus, sobre o seu juízo e sobre a sua previsão para os que obedecem. A arca, ela simboliza aqui Cristo para nós, como o único meio de salvação. A mensagem central do versículo 7, né, é a obediência a Deus, né? A obediência a Deus, ela vai levar à salvação, mas ignorar o chamado de Deus vai resultar em destruição. Noé aqui, ele entrou na arca, né, pela fé, e nós também devemos entrar na arca pela fé, né? Pela fé no Senhor, pela fé no nosso Deus maravilhoso. Não é pelas nossas obras, mas pela fé e que o Senhor tem, né, nos capacitado, nos ajudado, nos abençoado. Então, o que a gente aprende aqui, né, dessa exposição que nós tivemos, é que o capítulo 7, ele está apresentando para a gente, né, esse evento marcante da história bíblica, né? Porém, que é o dilúvio. E não é apenas uma narrativa aleatória aqui que a gente encontra na Bíblia, mas ele é um desastre global, né? Ele é um profundo ensinamento para a gente sobre a justiça de Deus, sobre o pecado da humanidade e sobre a salvação pela fé. Gênesis 7, ele vai destacar, né, 3 verdades fundamentais aqui para nós. A primeira verdade é que Deus é justo e cumpre a sua palavra. Ele prometeu o juízo e executou.
E ele também tem um juízo prometido agora para o final do tempo, e ele vai se cumprir. Essa certeza nós precisamos ter. O segundo ponto é que a humanidade, ela rejeitou essa advertência de Deus, né? E a consequência foi o quê? A destruição. Então nós aprendemos que o pecado, ele sempre vem e traz destruição. E o terceiro ponto é que Deus proveu um caminho de salvação, né? Noé, ele foi salvo pela obediência e pela fé, né? A pergunta para mim e para você é: se eu e você estivesse vivo nos dias de Noé, será que eu e você teríamos entrado ali na arca? Será que eu e você estaríamos salvas, né? Esse significado é muito importante para nós, do capítulo 7 aqui, né? Porque do versículo 1 ao 5, a gente vai ver Deus chamando Noé, né, a uma obediência. Se a gente vê ali o versículo 1, ele vai falar: então disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim nessa geração. A ordem de Deus aqui, nós vemos a graça e o juízo de Deus operando simultaneamente, né? Enquanto Deus decide destruir todo mundo pelo pecado, ele oferece salvação para Noé e para toda a sua família. E nós vemos também o significado da justiça de Noé, né? A palavra hebraica aqui para justo, ela indica um homem íntegro diante de Deus. Não perfeito, porque ninguém é perfeito, né? Mas que vive em obediência pela fé. Então Noé não foi salvo por suas obras, mas pela graça de Deus e pela sua fé demonstrada através da obediência. Então olha só a dica que Deus dá para nós hoje, né? A salvação, ela é pela graça, através da fé, porém a nossa salvação, ela é demonstrada na nossa vida através da obediência, né? A obediência é o chamado de Deus. Do versículo 6 ao 10, a gente vai ver a paciência de Deus, né? E a preparação para o juízo. No versículo 10, a gente vai ver assim, ó: depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então, aqui, esse período de 7 dias, Deus, ele dá mais uma semana antes que o juízo começasse, né? Um último chamado ao arrependimento. Então, Deus sempre dá tempo para o pecador se arrepender antes do seu juízo cair. Então, os 7 dias aqui também pode simbolizar a completude do tempo da paciência de Deus. A lição que a gente aprende aqui é que Deus, ele é longânimo e deseja que todos se arrependam antes do juízo. 2 Pedro 3:9 vai falar disso. Aqui no Gênesis 7, do 11 ao 16, ele vai descrever quando o dilúvio começa, né? Então, o ponto que a gente aprende aqui é que toda a descrição do dilúvio é que as fontes do grande abismo se rompem, né? E aí surge aqui um evento catastrófico global, envolvendo o quê? Terremotos, erupções subterrâneas que liberam quantidade imensas de água, né? Então, as comportas do céu também aqui, possivelmente foi um colapso no firmamento que existia antes do dilúvio. Era derramamento de água sobre a terra. E aqui, o dilúvio, ele é selado, né? O Senhor fecha a porta se fecha e ninguém mais pode entrar. O tempo de misericórdia se acaba e agora vem o juízo. Então, a lição que eu e você podemos aprender daqui é que, assim como o dilúvio chegou, o dia do juízo final também virá, né? A Bíblia toda, ela descreve isso para a gente andar atento, a gente está debaixo da graça do Senhor. E assim como o dilúvio chegou, o dia do juízo final também vai vir. Então, quem estiver fora da arca, né, quem estiver fora da arca, quem estiver fora de Cristo, vai perecer. Então, nós precisamos ter em mente isso, né?
do versículo 17 ao 24, vai falar da destruição total da humanidade. Então, esses pontos, né, que aqui o versículo 18 vai falar: prevalecem as águas e crescem sobremaneira sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. Então, o mesmo juízo que destruiu os ímpios e sustentou os justos, né, ele também virá. Então, enquanto os pecadores eram submersos, a arca se elevava acima das águas. Então, a arca, ela representa Cristo, que nos eleva acima do juízo eterno. Versículo 21 vai falar: pereceu toda a carne sobre a terra, nenhuma exceção. Quem não estava na arca pereceu. E isso prefigura o juízo final, onde apenas aqueles que estiverem em Cristo serão salvos. A lição que a gente tira é que Deus não tolera o pecado indefinitivamente, mas o juízo é certo e total para aqueles que rejeitam a sua oferta de salvação. Então, as lições, né, que a gente tira aqui desse capítulo 7, nós vamos ver 3, né, lições principais. A primeira é que o juízo de Deus, ele é inevitável, né? Provérbios 10, 25 vai falar: passando a tempestade, o perverso já não existe, mas o justo tem perpétuo fundamento. Olha só, esse provérbio, ele vai falar, ele vai descrever aqui o juízo, né? Olha só: passando a tempestade, o perverso já não existe, mas o justo tem perpétuo fundamento. Glória a Deus. Então, Deus, ele esperou ali 120 anos antes de enviar o dilúvio, mas quando o juízo veio, ele foi inevitável. Então, assim também será nos fins dos tempos. Cristo vai voltar e não haverá mais tempo para arrependimento. A segunda verdade que a gente tira aqui pra gente é que a arca, ela é o símbolo, né, da salvação e aponta para Cristo. O próprio Jesus, ele fala em João 10:9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então, a arca, ela tinha apenas uma porta. Cristo é a nossa única porta para a salvação. Dentro da arca, Noé estava seguro. Em Cristo, nós estamos protegidas do dilúvio e do juízo eterno. Terceiro ponto é que, assim como Deus fechou a porta da arca, chegará um dia em que a porta da graça se fechará. Você e eu já estamos na arca da salvação ou ainda estamos de fora? O terceiro ponto aqui que nós precisamos observar é que a obediência, ela salva. Olha só, a evidência da nossa salvação é a nossa obediência à palavra. A Bíblia diz: pela fé, Noé preparou a arca para a salvação de sua casa. Está escrito lá em Hebreus 11:7. Então, Noé, ele obedece, mesmo sem ver o dilúvio. A nossa salvação também existe fé e obediência a Cristo. A pergunta é: será que eu e você estamos confiando na palavra de Deus, mesmo sem ver? Quantas de nós temos passado por várias situações difíceis, vários problemas, né? No relacionamento, na educação dos nossos filhos, problemas financeiros, por conta de nós não termos confiança e obediência à palavra de Deus. Minhas irmãs, nós precisamos entender esse princípio espiritual. Esse princípio de que Deus, né, Ele já deixou descrito para nós tudo, como nós vamos ter uma vida bem-sucedida, como nós vamos ter uma vida que realmente glorifica o Senhor quando nós obedecemos a palavra. Mas muitas vezes nós tomamos caminhos diferentes, né? Nós tomamos caminhos que não nos levam a ter essa vida abundante, a ter essa vida de paz, de prosperidade. Por quê? Por conta da nossa falta de fé, por conta da nossa desobediência. Eu tenho conversado com várias pessoas e até analisando na minha própria vida várias consequências que temos sofrido por conta de desobediência ao Senhor.
desobediência à palavra, desobediência aos princípios de Deus. Então isso é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós vimos aqui muito claro, né, que a obediência de Noé foi a chave, né, da salvação dele aqui. A chave não significa que ele se salvou, mas que foi a chave para que a graça de Deus alcançasse ele, né? Você acha que Deus vai alcançar, a graça do Senhor vai alcançar uma pessoa que é obediente à palavra, que observa a sua lei dia e noite, que medita na sua palavra dia e noite, que murmura, que rumina ali na palavra de Deus, ou aquele que fala que é de Cristo e não se preocupa com a palavra, não se preocupa em ministrar a palavra. Ontem eu estava aqui com os meus amigos aqui de viagem e nós paramos em Búzios e fomos almoçar. E aí eu tive a oportunidade ali na hora do almoço de falar com eles. Olha, por que vocês sabiam que antes de comer é extremamente necessário a oração? Aí eles ficaram assim, olhando pra minha cara, né? Aí eu falei assim, sim, antes de comer é extremamente necessário a gente orar, né? Essa prática da gente orar antes de comer, ela não é apenas um costume cristão, mas ela é um princípio, né? Da Bíblia, ele é um princípio no fundamento bíblico, né? Porque essa atitude da nossa oração, ela vai demonstrar o quê? Vai demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, vai demonstrar também o nosso reconhecimento da provisão de Deus e também vai santificar os alimentos, né? O primeiro ponto que a gente vê é sobre a ação de graças, né? Que quando a gente agradece a Deus, a gente está reconhecendo que Deus, ele é o provedor, né? A Bíblia, ela nos ensina que tudo que temos, ela vem do Senhor, né? Inclusive os alimentos que nós recebemos diariamente. Por isso, orar antes de comer é uma forma de expressar gratidão a Deus pela provisão. E aí, em Deuteronômio também vai falar, né? Comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Então, esse versículo, lá de Deuteronômio 8:10, ele vai instruir o povo de Israel a agradecer a Deus após ter, ali antes de se alimentar, ou também depois de se alimentar, reconhecendo que foi Deus que sustentou eles, né? Salmo também 136:25 vai falar: Ele dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, alimentos que temos é o resultado da misericórdia de Deus. E orar antes de comer é a maneira que a gente reconhece essa bondade, reconhece essa misericórdia, né? Mateus 6:11 também vai falar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso a pedir o pão diário a Deus, mostrando que Ele é o provedor, né? A gente vê ali a vida de Jesus, que Jesus, ele sempre orava antes de comer, né? Cristo é o nosso modelo em todas as áreas da nossa vida. Ele sempre agradecia antes das refeições. E se o próprio Filho de Deus orava antes de comer, quanto mais nós devemos fazer o mesmo, né? E também tem a questão da santificação, né? A oração, ela vai santificar os alimentos. Lá em Timóteo vai falar isso, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada para rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra e pela oração é santificado. Então, quando a gente ora, né, por um alimento, quando a gente ora agradecendo um alimento, a gente vai ver que a nossa oração vai santificar ali, né, aquele alimento que teria sido consagrado a outros deuses, consagrado a coisas que não glorificam o Senhor, né? Então, é um princípio importante no contexto bíblico, né? Muitos alimentos ali, principalmente antigamente, era consagrada a ídolos. E a oração, ela é o meio de purificação, né? E a oração também, na alimentação, ela vai simbolizar, né, a humildade e a dependência do Senhor.
Então eu tive ali, né, a oportunidade de ministrar isso. Nós estávamos em quase 20 pessoas ali, né? E ali eu tive a oportunidade de orar e também falar sobre esse princípio importante, né? Que é a oração antes da nossa alimentação. Que a primeira coisa é uma ação de graças a Deus, né? Reconhecendo que Deus é o nosso provedor. Segundo ponto que nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus orava, né, antes de comer, ele consagrava tudo ao Senhor, né? Cristo, ele sempre estava ali orando antes das suas refeições. O terceiro ponto é que a nossa oração, ela santifica os alimentos, né? Ela purifica o que estamos ingerindo ali. E o quarto ponto é que está simbolizando a humildade, né? A nossa humildade e a dependência de Deus, né? Mostrando que sem Deus nós não podemos fazer nada. A Bíblia vai falar: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então a gente chega aqui à conclusão desse estudo de Gênesis 7, que o juízo está próximo, né? A pergunta é: eu e você estamos seguras, minhas irmãs? Eu e você estamos dentro da arca? Para a gente caminhar aqui para o final, o que essa palavra implica na nossa vida? O que essa palavra impacta, né, na nossa vida? É que o tempo da graça está acabando. A Bíblia vai dizer lá em Isaías 55:6 que buscai o Senhor enquanto se pode achar. A pergunta é: o que está nos impedindo de entrar na arca? O segundo ponto é que Deus guarda os seus no meio da tempestade. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, o monte em Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A pergunta é: eu e você estamos confiando que Deus nos guardará? E o terceiro ponto é que a salvação está disponível hoje. Se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. Você e eu já entregamos a nossa vida completamente a Cristo. Então, a conclusão que chegamos é que o juízo está próximo. E se eu e você estamos seguras em Cristo, estamos seguras em Deus. A pergunta é: eu e você já entramos na arca ou ainda estamos tentando sobreviver sozinha? Hoje é o dia da nossa decisão. Não podemos esperar até que a porta se feche. Então, minhas irmãs, essa é a forma do estudo que a gente fez o capítulo inteiro. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se assim fica melhor, da gente ler o capítulo inteiro e ir tirando as aplicações pessoais, ou se vocês acham melhor continuar, né, versículo por versículo, mais detalhadinho. Eu gostaria de saber se vocês conseguiram ouvir aí alguma coisa, conseguiram pegar aí alguma coisa, o estudo. Eu estou no navio, a internet não é muito boa, mas o que vocês conseguiram tirar para a vida de vocês? Abra aí o microfone. Quem quiser abrir. Começando de novo a chuva aqui. Depois vocês vão ver na filmagem que eu tô na sacada aqui, viajando aqui dentro de um naviozão. Alguém gostaria de compartilhar? Conseguiram entender alguma coisa? Conseguiram tirar alguma coisa para a vida de vocês? Ó, a Lohana já escreveu aqui: eu gostei assim do capítulo inteiro. Ninguém quer abrir o microfone para falar? A Andréia também falou que gostou assim. Vou colocar aqui uma enquete aqui no grupo.
Ó, eu enviei aí no grupo uma enquete. Votem aí. Como que nós devemos continuar nosso estudo? Se vocês gostaram, versículo por versículo, como era anterior, ou o capítulo inteiro. Votem aí, e aí a gente começa. Eu acho que o capítulo inteiro a gente vai avançar um pouco mais, né? Olha, a maioria tá gostando mais do capítulo inteiro. E aí a gente tira as principais lições. Olha, eu acho que o capítulo inteiro ganhou, né? Acho que o capítulo inteiro ganhou. Então, nós vamos continuar aí com o capítulo inteiro, tá certo? Então, eu quero orar pra gente encerrar. Vocês têm algum pedido de oração específico? Consegui ouvir, mas falhou um pouco. Do capítulo inteiro é bem resumido. Versículo por versículo fica mais profundo. É verdade, Dri, tem essa questão. O versículo por versículo, ele vai nos confrontar mais, né? Ele vai trazer mais como um devocional mesmo. O capítulo inteiro, ele vai trazer mais como, assim, a informação do que aquilo queria dizer na Bíblia e também a aplicação pessoal também, que é importante, né? Então, essa observação é importante, né? As irmãs, olha, fica a critério aí de vocês. Quero pedir, a Larissa está pedindo aqui oração, quero pedir para meu discipulado e estudo na palavra de Deus para que ele me capacite na obra. Amém, Larissa. Vamos estar orando. Quem mais quer pedir oração? Vamos tirar, peço oração pelo meu pastor, está com pneumonia. Amém. Saudades daqui. Larissa, que bênção que você tá aqui, minha irmã. A gente também sentiu sua falta, viu? A gente sente falta muito de vocês quando vocês não podem estar. Vocês somam muito aqui no grupo. Estamos com saudade de várias irmãs que não estão conseguindo. Mas Deus há de nos dar graça, né? A Andréia falou, eu prefiro por versículo por ser mais profundo. Olha, a Andréia já tá falando aqui, ó, que prefere versículo por ser mais profundo. O estudo das duas formas é muito bom. Todas as formas é bom aprender do Senhor, como por decidido eu concordo. A Andréia falou, olha, que prefere talvez por não ser ansiosa por não ser ansiosa para saber todo o versículo, né? Vamos buscar então aí um meio termo, né? Pra gente poder chegar a uma conclusão, que eu apresentei dessa forma, mas a gente vai terminar bem mais rápido, né? Se a gente estudar o capítulo inteiro. Mas se a gente for estudando versículo por versículo, a gente vai ter lições bem profundas. E é apresentado mais como um devocional, né? Ó, as irmãs estão todas escrevendo aqui. Quando terminar Apocalipse, volta de novo em Gênesis. Verdade, Larissa. A Bíblia é assim. Não consigo imaginar estudando a genealogia se não fosse por versículo. Você viu a genealogia como foi importante a gente estudar ela versículo por versículo? Porque aí a gente entendeu cada personagem, nem quem é quem na Bíblia. Então, o versículo por versículo, ele é mais profundo. E como a Adri falou, né? Os dois... a Ania também escreveu, mas quando você ver que o versículo tem bastante informação, conteúdo, você pode dar mais ênfase. Também. Vamos lá, eu vou tá pedindo a graça do Senhor, vou ver qual que
Ó, a André escreveu, a irmã Lourdes escreveu, versículo por versículo teremos estudo mais profundo, mas o que resolver vou acatar. Amém. A André escreveu, a genealogia sempre achei muito chata e dessa forma foi magnífica. Comecei a administrar na minha casa. Que bênção, glória a Deus. Então, minhas irmãs, eu vou estar orando, né? E amanhã eu vou trazer o que o Senhor ministrar o meu coração, tá bom? A forma que o Senhor ministrar o meu coração. Tenho buscado bastante o Senhor aqui, é um tempo que eu tô um pouco menos atarefada, né? Porém, estou trabalhando nessa viagem também. A irmã Lúcia falou, olha, eu acho melhor assim, quando for muito repetitivo, você lê o capítulo inteiro. Tá certo. A gente vai se organizar aqui. Sempre tentando aperfeiçoar, né, e buscando aqui a graça de Deus pra gente poder chegar a uma melhor conclusão. Como você comentou no início, que estaria tendo partes repetitivas, conforme estudando, pode ser feito versículo por versículo. Assim como também pode ser resumida. Acredito que conforme formos estudando, vemos como fica melhor. Amém. Concordo, irmã Lúcia. Acredito que tem versículos que possam ser agregados juntos. Amém. Obrigada pela colaboração aí de vocês, pela opinião de vocês. Quando vocês se comunicam, a gente consegue decidir de forma mais adequada, né? Então vamos orar agradecendo a Deus pelos pedidos de oração aqui também, né? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe, que abençoe a nossa vida, que continue nos fortalecendo, né? Minhas irmãs, orem muito por fortalecimento, né? Para que o Senhor nos fortaleça. Orem pelos enfermos, né? A oração pelos enfermos é muito importante. Então nós precisamos realmente colocar em prática os sinais que nos seguem, né? Então vamos orar. Tem 2 pedidos de oração aqui por enquanto, né? Que é o da Larissa, pedir pelo discipulado e estudo da palavra, para que Deus use ela na obra do Senhor. E pelo pastor da irmã Lúcia, que está com pneumonia. Amém? Se você tem o seu pedido, pode colocar aqui o seu pedido de oração, que mesmo a gente orando, o Senhor vai estar vendo o seu pedido e vai estar te alcançando, tá bom? Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais esse dia, Pai, que o Senhor nos sustenta na Tua Palavra, que o Senhor nos sustenta aqui no aprendizado da Tua Palavra. E nós queremos te louvar e te agradecer por isso, Pai, porque é só a Tua graça que tem nos sustentado, é só o Teu favor que tem nos alcançado. E muito obrigado, Pai, pela minha vida, pela vida das minhas irmãs que aqui estão comprometidas em aprender do Senhor para ser mais capacitadas e mais usadas pelo Senhor aonde quer que nós estivermos. Eu quero colocar a vida da Larissa nas Tuas mãos, pedir que o Senhor a capacite no discipulado que ela está, na aula do discipulado, para que ela aprenda cada dia mais e seja grandemente usada na obra do Senhor, que o Senhor a capacite, que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor mostre os seus propósitos a ela. Pai, também queremos apresentar a vida do pastor da irmã Lúcia ao Senhor, pedindo que o Senhor o cure, restaure a sua saúde. Em nome de Jesus, visita o teu servo, Pai. Em nome de Jesus, cura ele. E em nome de Jesus, Pai, que teu poder seja, Senhor, contado através de testemunhos, Pai, porque a tua graça nos alcança dia após dia. Pai, eu continuo aqui pedindo pela nossa viagem, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, que o Senhor também use a minha vida aqui neste navio para estar falando do Senhor, para estar levando pessoas a Cristo, pessoas a se firmar com Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eis-me aqui, Senhor, estou à sua disposição. Me capacita, coloca as tuas palavras na minha boca para que pessoas sejam alcançadas. Eu também peço também pela minha família, pela minha filha, pelo meu neto, pelo meu genro. Peço que o Senhor os abençoe, peço que o Senhor também abençoe a vida das minhas irmãs que aqui estão, as suas famílias. Peço que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal
e que a nossa vida seja cada dia mais consagrada ao Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. E eu quero falar agora com você do YouTube que chegou aqui e ouviu essa mensagem, né? Você que ainda não conhece Jesus, você que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é uma oportunidade que Deus está te dando para que o Senhor chegue na sua vida, para que o Senhor seja o Senhor e Salvador da sua vida. Angelita, como que eu faço isso? Eu gostei do estudo. Então, basta você aí no seu coração pedir a Deus, perdoe todos os meus pecados, eu chamo hoje Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida, Senhor e Salvador dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas ações. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E se você fizer essa oração, com certeza, o Senhor que está te vendo, o Senhor que está vendo a intenção do seu coração aí, Ele vai te alcançar. Amém? E se você fez essa oração, escreva o seu nome aqui nos comentários, conta pra gente o que você achou desse estudo, o que você tirou desse estudo para sua vida, né? Isso é muito importante quando a gente, quando Deus fala algo com a gente escrever aquilo que Deus falou com a gente, para que isso fique registrado. Se você escrever uma frase, né, desse estudo, do que esse estudo significou para você, isso já vai ficar gravado na sua mente. Não perca essa oportunidade, né? Tô dando também essa dica para vocês aqui também, viu, irmãs que estão aqui no grupo. Escreva uma frase, né, ou um resuminho de 3, 4 linhas do que Gênesis 7 significou para você. Assim a sua mente vai construindo, né, o que a Bíblia vai significando, os alertas que a Bíblia vai nos dando, né? Então, quando a gente vai lembrar, Gênesis 7, olha, Gênesis 7 foi a conclusão do juízo, né? O que Gênesis 7 significa para mim? Então escrevam, né? Escreva ali nos comentários do YouTube, para que o YouTube possa entregar essa mensagem também para outras pessoas e alcançar outras vidas, né, a serem salvas. Amém? Minhas irmãs, muito obrigado por estarem comigo. Glória a Deus, porque eu consegui ligar, né? Pelo menos conseguimos aqui esse contato, conseguimos fazer aqui a gravação. Depois eu vou ver se eu consigo subir o vídeo, né? Não sei se a internet vai ser suficiente para subir no YouTube. Mas se não subir, depois, quando eu estiver em terra, eu subo todos os vídeos. Amém? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.